Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 31. Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com você e toda a sua família. Um bom conselho de hoje fala sobre a mágoa, o ressentimento, a ira. Especialistas, quando você faz uma pesquisa, muitos especialistas, eles fazem uma relação quando se fala de mágoa, ressentimento, como um mal, tanto físico como mental. Sentimento como um veneno que intercorre internamente dentro de nós. Aumenta em nós o estresse, pode elevar a pressão arterial, sobrecarrega o coração, aumentando aí o risco de doenças coronarianas e facilitando problemas inflamatórios, imunológicos, trazendo até mesmo problemas como câncer. Quando nós ouvimos, a medicina, nós vamos entendendo que, ao passo que nós vamos cultivando essa mágoa dentro de nós, esse ressentimento, isso vai nos trazendo sempre consequências negativas na nossa vida, tanto física como mental. Porém, amados irmãos, quando se fala do amor de Deus, quando se fala da nossa vida cristã, nós precisamos entender que quando eu não perdoo o irmão, quando transcorre, que alguém fale contra mim, calúnia, ou até mesmo haja através de gestos, ações contra a minha pessoa, eu posso até desculpar aquela pessoa, mas é não perdoar. Quando isso acontece, nós vamos alimentando dentro de nós sempre esse ressentimento, essa mágoa. Ao passo que o perdão, ele apaga do nosso coração, da nossa memória, aquilo que aconteceu. É assim que Deus faz conosco. Quando Deus nos perdoa, ele apaga os nossos pecados, aquilo que fizemos. Quando nós nos colocamos diante do sacerdote em confissão, por exemplo, ali é o próprio Jesus que perdoa os nossos pecados, apagando ali aqueles pecados. É lógico que as consequências, elas vão acontecendo ao longo da nossa vida. Cada pecado que praticamos traz uma consequência, ao passo que essa consequência nós devemos assumir na nossa vida. Certa vez, uma criança, ele pediu perdão à mãe dele porque ele tinha falado coisas absurdas, tinha respondido. Aí a mãe dele disse para ele: toda vez que você fazer o mal para alguém, falar ou praticar alguma coisa que faça mal ao outro, você vai pregar um prego numa tábua. Quando você pedir perdão àquela pessoa, você vai tirar esse prego. E ao longo do tempo você vai perceber que quando você prega um prego naquela tábua, quando você tira aquele prego, deixa a tábua toda esburacada, deixa requisitos ali de que houve um dano àquele objeto. Assim somos nós. Quando nós praticamos o mal contra o outro, deixa no outro requisitos. E esse requisito, essas consequências,
nós devemos assumir na nossa vida. O perdão é uma arma eficaz que nos traz o alento no coração, nos traz o alívio e nos traz uma paz. Quando nós não perdoamos, nós vamos guardando esse sentimento que não é bom para nós, e isso vai trazendo consequências negativas na nossa vida. Como nós vimos, muitos especialistas dizem que guardar ressentimento, mágoa, pode trazer consequências na nossa saúde física, inclusive o câncer. Quantas e quantas pessoas sofrem com doenças porque não perdoou, irmão. É lógico, o perdão é uma ação que não é fácil, mas nós precisamos entender que quando nós praticamos o mal, nós precisamos também praticar o bem, que é pedir o perdão. É nessa condição que nos faz, dentro da nossa humildade, exercer a fé que existe dentro de nós. Pedir perdão para o outro requer uma vida de oração, pedir ao Espírito Santo a força necessária e a ajuda dele para poder pedir perdão àquela pessoa ao qual nós fazemos mal. Nós fizemos o mal. E o Espírito Santo, ele vai nos dar a oportunidade de poder chegar àquela pessoa e pedir perdão. Talvez até por uma situação de doença, talvez uma necessidade material, vai surgir a oportunidade para que nós possamos nos achegar àquela pessoa e pedir perdão. Faça isso quanto antes, porque nós não sabemos qual é o último momento da nossa vida. Talvez o último momento que possamos ver aquela pessoa. Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos, mediante pedindo ao Espírito Santo essa força, nos achegarmos àquela pessoa e pedir perdão. Seja por atos, palavras, omissões, um mal que a gente fez a outra pessoa. Precisamos pedir perdão a ela, para que o Senhor possa, no nosso coração, habitar de maneira digna. Assim, nós precisamos nos manter para que o Senhor possa estar no nosso meio. Que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de poder pedir perdão ao outro, de poder se achegar ao outro, pedir o perdão. Perdão é apagar de vez na nossa mente, no nosso pensamento, o mal que aquela pessoa nos fez. Assim que o perdão deve nascer dentro de nós, no nosso coração. Procure um sacerdote, se confesse, é a primeira coisa. Segundo, vá até aquela pessoa, arranje qualquer desculpa, mas vá até aquela pessoa e peça perdão, porque você vai se sentir muito melhor quando você recebe daquela pessoa o perdão. Amém? Deixo para vocês a palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe-se vencer pelo mal, mas que o bem que existe dentro de você possa prevalecer na sua vida, nas suas atitudes, e assim que nós vamos chegar ao céu. Que Deus nos abençoe, e o bom conselho de hoje é: procure aquela pessoa que você fez o mal, peça perdão, e você vai sentir uma cura muito grande dentro do seu coração. Deus abençoe, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.